Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje estarei inaugurando mais uma série no canal, Top 10. Espero que gostem dos conteúdos que ela irá abranger. 10º lugar, A Família Parker. O filme Evocando Espíritos 1 foi inspirado nessa família. No filme, quando um dos filhos do casal Campbell é diagnosticado com câncer, toda sua família tem que mudar para um lugar mais próximo da clínica, onde Matt terá seu tratamento. À medida que o tempo passa, o comportamento do rapaz muda radicalmente, e todos passam a presenciar várias atividades paranormais na casa. O filme foi inspirado em episódios estranhos ocorridos com a família Parker, que se mudou para Connecticut em 1986, para se aproximar dos especialistas no tratamento do seu filho de 14 anos, Paul, diagnosticado com câncer. No local onde o adolescente dormia, foram descobertos equipamentos de embalsamento, que comprovam que a casa era uma funerária antigamente. Eles relatam fenômenos estranhos como sangue no chão, vozes esquisitas e aparições. Paul foi possuído por uma força maligna, fazendo-o atacar a sua família. Mais tarde, um exorcismo foi realizado para limpar a casa. E os pais juram que após o fim do fenômeno, o rapaz se curou da doença. Assim são os relatos, é claro. 9º lugar, A Família Wyrick. O filme Evocando Espíritos 2 foi inspirado nessa família. No filme, ao encontrar uma nova casa que considerariam ser o lugar mais ideal para se viver, o casal não contava que a filha caçula deles começaria a ter misteriosas visões de pessoas estranhas, que só ela conseguiria enxergar. Mas um temor muito maior estava para se concretizar, quando eles começaram a testemunhar estes apavorantes fenômenos ao redor da sua nova casa, dando indícios de que isso poderia e levaria, na verdade, a um mistério arrepiante, que foi mantido em segredo durante gerações. Os mistérios envolvendo a família Wyrick deram origem a um livro que se chama The Vile Hate Wyrick Story, escrito por Joyce Caday. Ela testemunhou os acontecimentos nessa casa em 1988. Na época, a menina de apenas 4 anos costumava conversar com um tal Sr. Gard, considerado apenas uma pessoa imaginária da cabeça da criança. Meses depois, ela viu na frente da sua casa um homem com o corpo coberto de sangue e bandagens, que apresentou como Ken. Após várias investigações, a mãe da menina não conseguiu encontrar o paradeiro desse homem, que se identificou como tal Ken, e nem a sua existência era verdadeira. Mas a menina começou a ser assombrada por uma figura de um homem cujo rosto estava sempre escondido pela escuridão. Reid apareceu com marcas pelo seu corpo e rosto, e foi acompanhada por outras aparições durante muito tempo ainda. Joyce afirma que mesmo depois de 20 anos do ocorrido, Reid ainda vê coisas estranhas, mas sem a mesma intensidade. Os espíritos ainda a assombram. 8º lugar, A Família Lutz. O filme Horror em Amityville foi inspirado nessa família. No filme, a família Lutz se mudou para uma casa próxima a um rio, onde houve um assassinato em massa no ano anterior. Eles testemunharam uma série de eventos paranormais maléficos que aconteceram por ali, tendo ficado na casa apenas 28 dias. No livro de Jay Harrison,
publicado em setembro de 1977, relata as experiências que a família Lutz teve no local. Na Avenida Ocean 112, durante 4 semanas, começaram a acontecer coisas estranhas, entre vozes sinistras, mudança de temperatura, inversão dos crucifixos nas paredes e vertia uma gosma verde das paredes. Em 1995, após uma longa investigação, Stephen e Roxanne Kaplan publicaram a obra The Amityville Horror Conspiracy, alegando que tudo pode ser apenas uma parceria entre a família e o autor para vender os livros e criar várias polêmicas. No entanto, ainda existem relatos macabros sobre o lugar e coincidências como a morte de Peter O'Neill nos ataques do World Trade Center em 2001. Peter morou na residência entre 1987 e 1997. Foram tiradas diversas fotos da casa, com câmeras especiais, e uma delas traz um menino com um olhar demoníaco, tendo sua divulgação em 1979. E antes a família Lutz ter se mudado para a casa, ela foi palco de outro evento macabro, que veremos a seguir, que inspirou o filme The Amityville Horror. Ainda acontecem coisas estranhas nessa casa. 7º lugar, Ronald Defil Jr. Ronald nasceu em Amityville, Nova York, em 1951. Ronald foi descrito por vizinhos como punk que bebia muito e usava muitas drogas com frequência. Sua vida familiar foi supostamente marcada por violências e explosões de seu pai. Esses fatores eventualmente levaram a um massacre a sangue frio dentro da sua casa, em Nova York. Por volta das 3h30 da noite de 13 de novembro de 1974, Ronald se dirigiu a Henry's Bar, em Amityville, Long Island, Nova York, e declarou: "Você tem que me ajudar." Ele exclamou: "Acho que minha mãe e meu pai foram baleados." Ronald e um pequeno grupo de pessoas preso 112 Ocean Avenue, que foi localizado não muito longe, perto do bar. Chegando lá, foi concluído que os pais de Defil realmente tinham sido mortos. Uma pessoa do grupo, Joe Jesuit, fez uma chamada de emergência para a polícia do condado de Suffolk, que procurou a casa e descobriu 6 membros de uma mesma família que foram mortos em suas camas. As vítimas eram negociantes de carro. Primeiro, Ronald Defil, 43 anos, Lois Defil, 42 anos, e 4 de seus filhos: Deon, 18 anos, Allison, 13 anos, Mark, 12 anos e John Miller, 9 anos. Todas as vítimas tinham sido baleados com um rifle Marlin 336C, calibre 35, em cerca de 3 horas da madrugada daquele dia. Os pais de Defil tinham sido baleados 2 vezes, enquanto as crianças tinham sido uma vez só. A família de Defil ocupava o endereço 112 Ocean Avenue desde que compraram a casa em 1965. Ronald Defil era o filho mais velho da família e também conhecido como Butch. Ele foi levado para a delegacia para o local da sua própria proteção. Ao sugerir a cena para os policiais como tinha acontecido, que tinha sido realizado por uma gangue chamada Lois Fallen, mas no entanto, uma entrevista com Defil na delegacia logo relevou que ele estava mentindo e revelou no dia seguinte os acontecimentos que ele tinha feito. E ele disse: "Quando comecei, eu simplesmente não conseguia parar. Passou tão rápido." Todas as 6 vítimas foram encontradas deitadas em suas camas, sem sinais de luta ou sedativos, levando a crer que alguém também deveria ter participado desse crime,
porque ninguém foi despertado pelos barulhos do tiro. Relatos de vizinhos que moravam ao lado disseram que não ouviram nada de barulho de tiros. A investigação policial concluiu que as vítimas estavam dormindo no momento dos assassinatos e que o rifle não tinha sido equipado com silenciador. Os agentes da polícia e do médico legista que participou da cena foram inicialmente intrigados com a rapidez e a amplitude das mortes. Durante seu tempo na prisão, Ronald Defio deu vários relatos de como as mortes foram realizadas, todas elas inconsistentes. Em uma entrevista em 1986, ele alegou que sua mãe era a responsável pelo massacre, que foi rejeitado como absurda por um ex-policial do condado de Suffolk. Em 30 de novembro de 2000, Ronald Defio reuniu-se com Rick Ozuna, o autor de A Noite de Horror dos Defios, que foi publicado em 2002. Segundo Ozuna, Defio alegou que tinha cometido os assassinatos por desespero com sua irmã Dawn e 2 amigos sem nomes. Ele afirmou que depois de uma briga ficou furioso com seu pai, então ele e sua irmã planejaram matar seus pais, e que a irmã Dawn assassinou os irmãos, a fim de eliminá-los como testemunhas. Ele disse que ficou enfurecido ao descobrir as ações de sua irmã, bateu sua cabeça sobre a cama e depois logo atirou na cabeça dela também. Foi relatado que, durante o inquérito policial original, vestígios de pólvora encontrados na camiseta de Dawn indicavam que ela poderia ter descarregado uma arma de fogo. Esta linha de investigação não foi perseguida após a confissão de Ronald Defio. As tentativas de contato com os 2 supostos cúmplices não obtiveram sucesso, já que um morreu em janeiro de 2001 e o outro entrou em um programa de proteção à testemunha. Ronald Defio Jr. tinha uma relação tempestuosa com seus pais, mas a razão que a família inteira foi morta permanece obscura. A promotoria durante o julgamento sugeriu que o motivo dos assassinatos foi somente as apólices de seguro de seus pais. Joy Nickel observe que, dada a frequência com que Ronald Defio mudou sua história ao longo dos anos, as novas alegações dele sobre os acontecimentos que tiveram lugar na noite dos assassinatos devem ser abordadas com cautela. Em uma carta da rádio Sean Host Law Gentile, Defio negou dar informações a Rick Ozuna que pudessem ser usadas em seu livro, que inspirou o filme The Real Amityville Horror. Até hoje não descobriram o motivo dos assassinatos. 6º lugar, Holland Doyle. O filme Exorcista foi inspirado nessa história. A clássica história da possessão da menina Regan McNeil, Linda Blair, em Georgetown. Para resolver o problema, 2 padres são chamados para realizar um exorcismo, entre eles um velho inimigo da entidade Pazuzu, Lancaster Manley, que o ator original é Max von Sydow. O roteirista e autor do romance que inspirou o filme, William Peter Blatty, teve a ideia para escrever a trama após ter lido um artigo na Universidade de Georgetown sobre um exorcismo realizado com um menino de 12 anos, Holland Doyle, o nome do menino, de Mount Rainier, Maryland, em 1950. Detalhes sobre a verdade dos fatos foram escondidos propositadamente durante bastante tempo, até a história vir a público, alguns anos atrás, após uma manifestação estranha na casa, como barulhos inexplicáveis e pratos que voam das prateleiras. O garoto tentou entrar em contato com a falecida tia através de um tabuleiro Ouija. Holland começou a apresentar sintomas de possessão, falando bobagens e se autoflagelando. Ele foi conduzido a um hospital psiquiátrico em St. Louis, até a decisão de realizar exorcismo a cargo de William S. Bounder e Walter Halloran. Foram necessários 30 exorcismos até os padres anunciarem que o processo
do exorcismo estava concluído e tinha sido um sucesso. Este caso, como eu já havia falado, foi o que inspirou o filme Exorcista de 1973. Quinto lugar, The Phantom Killer, que traduzido para o português significa o assassino fantasma. Era um serial killer acusado de vários assassinatos no início de 1946. Sua única descrição, que vem de 2 vítimas sobreviventes do ataque, que o descreve como um homem de 6 metros de altura, vestindo uma máscara branca sobre sua cabeça com furos nos olhos e na boca. O assassino nunca foi capturado, mas acredita-se que ele era um homem chamado Ewell Sweeney. A esposa de Sweeney alegou que ele era o assassino fantasma. Depois que ele foi preso por roubo de carro, apesar da alegação de que Sweeney era o assassino fantasma, ele contou várias versões diferentes à polícia que consideraram seu testemunho confiável. Sweeney foi preso em 1947 por roubo de carro e condenado à prisão perpétua por reincidente. Em 1970, Sweeney recorreu à sentença e acabou sendo liberado em 1973. Ele morreu em 1994. O assassino fantasma nunca foi identificado e os assassinatos continuam sem solução. Ao longo dos anos, os familiares das vítimas afirmaram ter sido contatado por telefone por uma jovem mulher. A mulher pedia desculpas pelo crime de seu pai. Sweeney nunca teve filha, então os policiais não levaram em conta essas reivindicações. Então, essa história que inspirou o filme The Tom Dread Shadow. Quinto lugar, The Phantom Killer, que traduzido para o português significa o assassino. Quarto lugar, Anneliese Michel. Nasceu na Alemanha em uma família católica em 1952. Em 1968, quando Michel completou 16 anos, ela teve uma extrema convulsão e foi diagnosticada com epilepsia. Logo depois, Michel alegou que ela estava tendo alucinações enquanto rezava. Michel foi internada em um hospital psiquiátrico, onde ela foi regulamentada com diferentes medicamentos antipsicose. Conforme o tempo avançava, as condições de Michel não melhoravam. Devido à sua educação religiosa, Michel começou a atribuir suas condições à possessão demoníaca. Eventualmente, suas alucinações levaram a acreditar que vozes estavam dizendo-lhe que ela iria apodrecer no inferno. Além disso, ela começou a ver o que ela descreveu como faces do diabo, tornando-se frustrada com a falta de progresso de médicos. Aí, sua família buscou a ajuda da Igreja Católica. Em setembro de 1975, o padre Helms começou a exorcizar Anneliese Michel, de acordo com a Rituale Rimano, de 1614. Por 10 meses, o padre continuou o ritual de exorcismo. As sessões de exorcismo durariam até 4 horas e poderiam ocorrer uma vez ou 2 vezes por semana. Michel, sua família e o padre Helms começaram a aceitar o fato de que ela estava possuída, e Michel eventualmente recusou qualquer médico. Eventualmente, Michel começou a falar sobre a morte, a fim de espiar a juventude rebelde, e se recusou a comer. No dia 1º de junho de 1976, Anneliese Michel morreu em seu sono. A autópsia revelou que sua morte foi devido à desnutrição e desidratação. Quando ela morreu, ela estava com 30 quilos. A história de Anneliese Michel tornou a base para os seguintes filmes: O Exorcismo de Emily Rose, Requiem e Anneliese The Exorcist Tapes. Terceiro lugar, Henry Lee Lucas. Lucas nasceu na Virgínia em 1936.
Lucas foi o mais jovem dos 9 filhos. Viola Dixon Walg, sua mãe, uma prostituta, alcoólatra. Seu pai era um funcionário da antiga estrada de ferro e alcoólatra, que perdeu as pernas em um acidente. Lucas teve uma infância traumática, que envolveram espancamentos e traumas sexuais da sua mãe. De acordo com a sua família, sua mãe às vezes o forçava a vê-la fazendo sexo com outros homens e o vestia com roupas de mulher. Aos 10 anos, Lucas foi esfaqueado no olho, que consequentemente foi substituído por um olho de vidro. Depois que seu pai morreu de hipotermia, Lucas fugiu da casa e começou sua vida como um andarilho. Em 1951, Lucas alegou que ele cometeu seu primeiro assassinato, quando ele estrangulou uma menina de 17 anos até a morte. Lucas também alegou que ele cometeu atos de bestialidade durante sua vida como andarilho. Em 1959, Lucas mudou-se para Michigan para viver com sua meia-irmã. No ano seguinte, sua mãe visitou-o em Michigan, apenas para ser assassinada por Lucas. Depois de uma disputa, Lucas foi preso e condenado à prisão. Depois de 10 anos de prisão, Lucas foi liberado devido à superlotação. Depois de ser liberado, Lucas foi para os arredores da América do Sul. Ele conheceu um homem chamado Otis Tolley e começou um relacionamento com sua sobrinha de 12 anos, Frieda Powell. Lucas afirmou que o trio cometeu centenas de assassinatos. Em 1983, Lucas foi preso por posse ilegal de arma de fogo e mais tarde acusado de um assassinato de um homem de 82 anos de idade. Henry Lucas confessou em cerca de 600 assassinatos, em conjunto com Otis Tolley, cerca de uma morte por semana, entre 1975 e 1983. Lucas morreu de insuficiência cardíaca na prisão em 2001, com 64 anos. A história de Henry Lee inspirou os seguintes filmes: Henry, Portrait of Serial Killer e Drift, Henry Lee Lucas. Segundo lugar, o assassino do Zodíaco. Foi um assassino em série estadunidense que atuou no norte da Califórnia durante 10 meses, desde o final da década de 1960. Sua identidade permanece desconhecida. O Zodíaco colocou seu nome em uma série de cartas ameaçadoras que enviou à imprensa até 1974. Em suas cartas, incluiu 4 criptogramas, quais 3 ainda não foram decifrados. O assassino do Zodíaco matou 5 vítimas reconhecidas em Benícia, Valejo, Lago Berryessa e São Francisco, entre dezembro de 1968 e outubro de 1969. 4 homens e 3 mulheres entre 16 e 29 anos foram os alvos do assassino. Outras pessoas foram consideradas possíveis vítimas, com a falta de precisão no número de vítimas, a incapacidade de decifrar suas cartas criptográficas e a falha na busca de suspeitos. O caso não pode ser considerado como um crime perfeito. Em abril de 2004, o Departamento da Polícia de São Francisco marcou o caso como inativo, mas reabriu após de março de 2007. O caso está aberto até hoje, em outras jurisdições. Em agosto de 2008, um homem de Sacramento disse que tinha evidências que opunhava seu padrasto sendo o assassino do Zodíaco. Um capuz preto, uma faca com sangue escritos e alguns rolos do filme fotográfico foram examinados pelo FBI. Entretanto, as investigações paradas devido à falta de provas. A história do assassino do Zodíaco foi adaptado para o filme The Zodiac Based on the True Events. Primeiro lugar, Ed Gein. O filme O Massacre da Serra Elétrica foi inspirado nesse assassino. Ed Gein
nasceu em Wisconsin em 1906. Ele é conhecido como Plain Fields e também como The Butcher Mary. Em 1944, o irmão de Jane foi encontrado morto com traumatismo craniano e asfixia de fumaça. Jane disse à polícia que ele havia falecido devido a uma queima mal feita de um pântano. A polícia descartou o caso e Jane nunca foi acusado do assassinato. Jane tinha uma relação muito próxima com sua mãe, e após sua morte, em 1945, ele havia perdido o único amigo em sua vida. Jane começou a tornar-se mais e mais retraído. Após a morte de sua mãe, Jane começou a fazer visitas noturnas ao cemitério e exumar corpos. A polícia não se tornou ciente de suas ações até 1957, quando o proprietário de uma loja de ferragem local desapareceu. A polícia suspeitou do envolvimento de Ed no desaparecimento de Berenice Warder em 16 de novembro de 1957. Entraram na propriedade de Ed à noite e descobriram o cadáver de Warder. Ela tinha sido decapitada, o seu corpo estava suspenso de pernas para o ar, os seus tornozelos estavam presos a uma viga, o seu tronco estava vazio, as suas costelas estavam separadas. Como de tal, quando você mata um veado, você caçou. Essas mutilações ocorreram depois da sua morte, causada por vários tiros. Depois de revistarem sua casa, encontraram também crânios humanos empilhados sobre um dos cantos da cama, pele transformada em abajur e usada para estofar assentos de cadeiras, peitos usados como seguradores de copos e crânios usados como tigelas de sopa, um coração humano. O local onde se encontrava, algumas pessoas afirmaram que estava dentro de uma panela no forno. A pele do rosto de Mary Hogan, proprietário da taberna local, encontra numa bolsa de papel, puxador de janela feito de lábios humanos, cintos feitos com mamilos humanos, meias feitas de peles humanas, bainha de peles humanas, caixa com uvas que Ed confessou usar, cabeças prontas para exposição ordenadas, várias crianças da vizinhança das quais Jane ocasionalmente tomava conta tinham visto as cabeças que Ed descreveu como relíquias dos mares do sul, enviados por um primo que tinha servido na Segunda Guerra Mundial. As investigações policiais concluíram que eram peles faciais humanas, cuidadosamente tiradas de cadáveres e usadas por Jane como máscaras. Ed confessou ter desenterrado várias sepulturas de mulheres de meia idade que se pareciam com sua mãe. Ele levava para casa onde ele bronzeava as peles, um ato descrito como um insano ritual travesti. Ed negou ter tido relações sexuais com cadáveres, por segundo ele disse, estes cheiravam muito mal. Jane também admitiu que matou Mary Hogan, desaparecido desde 1954. Pouco depois da morte da sua mãe, Jane decidiu que queria uma mudança de sexo. Ele criou uma Wogan Suit, que em inglês significa roupa de mulher, que vestia para fingir ser mulher. Art Schiller, um dos policiais que o interrogou, o agrediu fisicamente, esmurrando a sua cabeça e empurrando seu rosto contra um tijolo, que o tornou o primeiro depoimento de Jane inadmissível. E Shelley morreu com um ataque cardíaco um mês depois de testemunhar no julgamento de Ed. Os seus amigos afirmaram que Shelley estava traumatizando pelo horror dos crimes. Ed Gein inspirou os seguintes filmes: The Rangers, In the Light of the Moon, Psycho, The Texas Chain Massacre, Silence of the Lambs e o Massacre da Serra Elétrica. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Deixe seu like, desculpe alguns erros na gravação aí, que é muito longo esse vídeo.
Demorou bastante para editar, mas espero que vocês tenham gostado aí. Deixe seu like, se inscreva no canal.